Oi, preciosa, tudo bem? Hoje eu nem ia postar vídeo no canal, porque aconteceu uma coisa que na casa da minha mãe, né? Na verdade, muito séria. E aí eu resolvi vir falar isso e desabafar um pouco com vocês pra explicar o que que aconteceu, o que que tá acontecendo, pra você entender o quão absurdo é o que a minha mãe tá passando agora. Onde você foi hoje com o papai? O papai deixar. Foi passear? Sim. Ai, que gostoso. Fala, fui tirar meu RG. Gostoso da minha vida. Fala, oi, preciosa. Ai, que gostosura. Fala, oi, titia. Oi, titia. Minha mãe, preciosa, mora numa casa muito simples. Acho que você já conhece, eu já fiz tour pela casa da minha mãe, que foi a casa que eu cresci lá, né? A casa que a minha mãe construiu, por sinal, porque antes da minha mãe construir aquela casa ali, a gente morava todo mundo junto, assim, o meu irmão não, né? Minha irmã, a minha mãe, o irmão da minha mãe, no caso, meu tio, a mãe da minha mãe, era todo mundo junto ali na mesma casa, na parte de trás. E como a minha mãe conseguiu um dinheirinho, ela até, inclusive, dividiu para poder construir ali, com a irmã dela que acabou construindo na parte de cima, né? Dessa casa que a minha mãe tem ali. É uma casa muito simples. Minha mãe tem um canal no YouTube que ela mostra. E hoje a casa tá muito melhor do que a casa era antes. Muito melhor. Quando eu era pequena e quando eu morava lá, a casa não tinha reboco na parede, nenhum cômodo. A casa não tinha pia no banheiro, por exemplo, hoje tem. Continua sendo uma casa muito simples, mas é a casa que eu cresci, a casa que abrigou eu, abrigou minha família inteira, no momento que a gente precisou, do momento que a gente passou por coisas boas e por coisas difíceis também. A única coisa que a gente colocava na cabeça, que a gente tinha certeza que a gente tinha, era a casa. Porque a casa era da minha mãe, ela não pagava aluguel, ainda mais porque a gente passava por uma situação muito complicada financeiramente. Minha mãe solteira, tinha dificuldade até pra comprar pão, preciosa, de manhã. Quantas vezes minha mãe comprava dois pãozinhos, dividia pra mim, pra minha irmã e falava que não tava com fome. Quantas vezes, entendeu? E aí, tá. Lá na casa da minha mãe, preciosa, se a gente tivesse que pagar um aluguel antes, a gente não conseguiria, porque minha mãe não tinha condições, às vezes, nem de realmente comprar pão pra gente tomar café. Era uns improvisos que a gente usava pra poder tomar café. Pão era só de vez em quando que a gente comia, e à vontade, então, era muito, muito raro. Acho que a gente foi comer pão à vontade quando a minha mãe casou com o pai do meu irmão. E aí, quando ela casou com o pai do meu irmão, ele trabalhava, e aí quando tava, tipo assim, o salário caía na conta, nossa, era a melhor fase, assim, do mês. Porque ia lá no mercadinho, comprava queijo, mortadela, comprava pão. Era muito gostoso isso. Eu lembro até hoje eu indo lá comprar pão e frios. Porque isso era muito raro em casa acontecer, né? Mas a gente passava, assim, dificuldade. Eu já falei isso pra vocês aqui. Mas a gente tinha a nossa casinha, sabe? E era uma bênção, porque é a casa, sabe? Todo mundo hoje em dia sonha em ter a casa própria, né? E mesmo a minha mãe tendo aquela casa ali, eu sempre sonhei em comprar uma outra casa pra minha mãe. Sempre, desde criança. Porque eu queria dar uma casa do jeitinho que ela gostava. Porque ela vivia falando, essa casa não tem nem quintal pra vocês brincarem. Minha mãe não tem nem onde estender roupa. Ela estende roupa na parte do meu tio ali, né? Que mora no mesmo quintal. A casa da minha mãe mora tudo parente, tudo família. Tudo família. Tanto a casa da minha mãe ali, o terreno da minha mãe ali, o quintal, quanto o terreno do lado. É tudo parente, entendeu? Tudo sangue do mesmo sangue ali, né? E grava bem isso que eu tô te falando, de ser todo mundo parente, tá bom? O que acontece? Do lado mora o meu tio, né? Atrás da minha mãe. Em cima mora a irmã da minha mãe. No fundo também. Do outro lado do quintal também, parente. Crescemos ali, todo mundo juntos. Ok. Aí, preciosa, minha mãe recebe uma carta falando que não estava sendo pago o IPTU há muitos anos. E tava a data lá desde quando não estavam mais sendo pago o IPTU do terreno. Quem morou lá foi minha bisavó, tataravó, a minha avó, a minha mãe. Então o terreno foi passando, né, de um pro outro ali. E tanto que o terreno tá no nome acho que da nossa bisavó, se eu não me engano, ou da nossa avó, né? Mãe da minha mãe, no caso. Aí, minha mãe recebeu essa carta e não interpretou direito, não tava entendendo o que tava acontecendo. Já que
Eu sou prova viva de que, desde criança, eu ia lá e dava o dinheiro na mão da moça para pagar esse IPTU. E a carta falava que, desde que eu era criança, o IPTU não é pago, Preciosa. E aí agora eu vou te falar como que funciona. Se eu não me engano, a fatura tava de 200 mil reais para ser pago de IPTU atrasado. Eles deram um monte de desconto, porque era um valor muito maior do que isso. Tava escrito na carta. Era uma carta de proposta de acordo, entendeu? E aí eu achei muito estranho. Porque eu pensei, não, desde essa idade aqui, desde essa época, não, porque eu pagava o IPTU. É assim, o que acontecia? A minha mãe recebia na casa dela um papelzinho escrito à mão, o valor do IPTU. Por quê? Porque como lá moram vários parentes, né? Cada um pagava um pouquinho. Então, cada um dava um pouquinho até juntar o valor total. Era muito baixinho. Eu lembro que quando eu era criança, era coisa de 5, 6, 8 reais pra minha mãe pagar. Conforme foi passando os anos, o valor foi aumentando, né? Eu acho que, assim, mas assim, era pouco. Era coisa de... O último papelzinho que eu vi, que minha mãe recebia o papelzinho, da moça que morava no quintal, na casa do lado, né? Que inclusive, é o valor que todo mundo do quintal repassava pra ela, pagar o IPTU. A gente passava pra ela. E ela é parente, tá bom? Eu tenho ela como prima. Minha mãe falava que ela era nossa... Sabe quando é parente, mas não é tão próximo assim? E aí, tudo bem. A minha mãe passava o dinheiro pra ela e os outros membros, né, da família que moravam ali no quintal passava pra ela. E ela fazia o pagamento do coisinho. Então, ela mandava um papelzinho escrito à mão. O valor vamos supor, 100 reais esse mês. Então, é 100 reais dividido para 6 pessoas, né? 6 casas, deu tanto. Então, cada um tem que dar tanto. Mais ou menos isso. Então, eu lembro muito bem que a casa da minha mãe é a primeira casa. Antes da minha mãe construir aquela casa ali na frente, era um quintal só de barro, onde a gente brincava. E morava a minha mãe, meu tio, a minha avó, tudo na mesma casa, que era ali onde meu tio mora, que é atrás da casa da minha mãe. E aí ficou apertado e tal, minha mãe conseguiu construir ali, né? Conseguiu construir aos pouquinhos, levantar a casa. Tanto que passou muitos anos a casa sem ter reboco na parede, porque minha mãe não tinha condições de rebocar. E eu lembro que a minha mãe pegava esse papelzinho com o valor escrito, pegava o dinheiro contado, quantas vezes pegava a moeda dos cantos para poder conseguir juntar o valor, mesmo sendo muito pouco. É muito pouco, Preciosa. É muito pouco. Era tipo 5, 6, 7, 8 reais, 9, 10, 11, 12, 13, 14 reais. Esses eram os valores, entendeu? Que a gente pagava na época. Quando eu era mais nova. Antes de eu sair da casa da minha mãe, tá? Então eu fui lá, a minha mãe me dava o papel, me dava o dinheiro e falava, vai lá e dá pra tal pessoa. Eu ia lá, pegava o dinheiro do meu tio, pegava da minha outra tia, e eu ia lá e juntava tudo e dava pra essa moça. Essa moça dava pra moça da casa do lado, que era ela que fazia o pagamento no caso. E o que aconteceu? Chegou essa carta, estranho, né? Precisa ter chegado essa carta, falando que se não fosse pago o valor, não fosse feito um acordo, eles iriam tomar o terreno da minha mãe. E não só da minha mãe, de todo mundo que tá lá, todo mundo que mora lá. Entendeu? Porque moram outras famílias no quintal. Mora, inclusive, na casa de cima, mora a irmã da minha mãe que é casada, tem filha adotada, tem os filhos dela mesmo, cuida de neto. E mora todo mundo lá, entendeu? Na casa. Há muitos e muitos anos. Eu fiquei tão revoltada quando eu percebi o caos que isso estava virando, porque a minha mãe foi tirar satisfação pra tentar entender. A minha mãe, ela não tem uma voz ativa pra resolver problema. A minha mãe, ela prefere fingir que não tá vendo pra não discutir, pra não arrumar confusão, pra sair como uma boazinha. Eu entendo o lado dela porque eu sou assim pra muitas coisas, mas pra um caso desse, a minha vontade era de socar a cara da vizinha, porque ela é parente, sangue do nosso sangue, e nunca fez nenhum pagamento do IPTU do terreno da minha mãe. A gente tava passando dificuldade, sério, só eu sei o que a gente passava ali. A gente não tinha nem pão pra tomar café. Minha mãe comprava 1, 2 pãozinhos, dividia pra mim e pra minha irmã, enquanto isso ela falava que não tava com fome. Foram anos, Preciosa. Minha mãe nunca deixou de pagar nenhum valor da parcela. Eu morei lá até os meus 15 anos. Com 15 anos eu saí de lá. Eu trabalhava, minha mãe já chegou a me ligar e falar assim pra mim, tem como você me passar 19 reais pra eu pagar o IPTU? E eu ia lá e passava. 19 reais pra pagar o IPTU. Olha a merreca que a pessoa se suja. Porque é pouco, Preciosa. É muita pilantragem. Eu fico tão indignada porque isso envolve muita coisa pra mim. Isso envolve tudo a dificuldade que a gente passou quando era criança. Isso envolve uma casa, um terreno que é de família.
Uma conta que foi paga e tá falando que não foi paga à base de suor e de sacrifício. Isso envolve o relacionamento familiar, tipo, não significa nada pra ninguém. Isso envolve a falta de caráter da pessoa, e isso envolve também, Preciosa, religião, sabe por quê? Porque ela é crente, eu não vou falar que ela é, porque crente todo mundo é, né, Preciosa? Mas eu vou falar que ela frequenta a igreja, mano. A vontade que eu tenho, falei já pro Ney, é de chegar lá na igreja que ela tá, pegar o microfone do pastor e falar, eu tenho um testemunho pra contar. Tá vendo aquela irmãzinha ali, ó, linda, maravilhosa? Pois é. Ela se sustenta as coisas dela, o cigarrinho dela, com o dinheiro dos outros, passando a perna nos outros, da própria família. Aí, Preciosa, ela é lá vizinha, né? Eu tenho ela como prima, foi assim que eu cresci, acreditando que ela era nossa prima. Cresceu com a gente, envolvida com a gente em tudo. Eu, desde criança, pegando dinheiro, entregando lá pra pagar o IPTU, tanto eu quanto os outros familiares lá. E aí chega essa carta falando que o IPTU nunca foi pago. Como a minha mãe não tem atitude de ir lá e tomar uma decisão, ela jogou a responsabilidade pros irmãos dela. Não, vai lá, eu não sei como que é, não sei o que, não entendo. Tipo, me tira dessa, né? E aí foram lá conversar com ela. E aí ela começou a gaguejar. Inclusive tem vídeo, né, dela, porque o meu tio filmou enquanto ele tava lá falando com ela. Ela se tremendo, gaguejando, coisa que ela não é gaga, tá? Ela começou a gaguejar, ela começou a querer disfarçar, ela não abriu nem o portão pra poder conversar com ele. Por quê? Porque ela sabia que a casa tinha caído. E aí ela simplesmente ficou lá do outro lado do portão falando que estava ocupada, que não podia atender e desconversando toda vez que ele perguntava se o IPTU tinha sido pago ou não, porque ele tinha recebido a cobrança lá. Sabe o que foi que aconteceu que a casa caiu? É que sempre eles entregam a fatura desse negócio na casa dela, eles não entregam na nossa, entendeu? Então ela fazia isso. E aí, dessa vez, entregaram na nossa. Minha mãe pegou, não entendeu, passou pro meu tio. Meu tio já começou a maquinar as coisas na cabeça e falar assim, não, tem alguma coisa errada aí. E descobriu isso. É tão revoltante ver ela no Facebook, porque eu tenho ela no meu Facebook. Facebook eu nem mexo, Preciosa. Você que me acompanha na minha página, eu respondo as pessoas lá no meu Instagram. No meu Facebook, dificilmente, Preciosa, eu entro. Muito difícil, muito. E aí eu tenho ela no Facebook. E as últimas postagens que você for ver do ser humano, é só coisa maravilhosa, porque ela é um ser humano de luz, ela é incrível. É só obra pra igreja. É só o quê? É só como ela é boazinha, como ela é maravilhosa e arrecadou agasalhos. Olha, é complicado, Preciosa. Eu não tô falando aqui de religião, não, tá? Porque eu já conheci pessoas de várias religiões que me surpreenderam positivamente e negativamente, tá? Mas eu vou te falar uma coisa aqui, sério. Isso mancha a imagem de um jeito que você não tem noção. E também, a questão nem é essa. A questão é realmente o terreno da minha família, sabe? A casa da minha mãe. Não tem problema se a minha mãe perder lá. Eu falei pra ela, mãe, você vem morar aqui. A gente se vira, não tem problema isso. Só que eu não quero deixar isso barato. Sabe o que é pior? Eu nem sei como agir. Já pesquisei no Google umas coisas, eu não sei como agir. Sabe quando você queria ter um advogado pra falar, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo? Porque a minha única vontade é de resolver com as minhas próprias mãos, Preciosa. Eu falei pra minha mãe, mãe, se eu ver ela na rua, é porque quando eu tava lá, ela estava trabalhando. Se eu ver ela na rua, eu não vou nem tocar em uma palavra. Não vou abrir a boca pra falar um A. Eu vou chegar no murro. Eu não vou conversar com ninguém. Eu não tô ameaçando ninguém, não, Preciosa. Eu tô avisando. Porque, sério, isso é um absurdo a pessoa ter feito uma coisa dessa. Ainda mais a pessoa sendo da sua própria família. E ela dando uma de sonsa. Enfim, meu tio falou com ela. E aí falou que ela ia ter que se virar pra pagar. E que ela ia ter que fazer um acordo. E que ela ia ter que resolver. Só que a proposta lá do papel tava dando desconto. E tava tendo... Tinha as parcelas. Só que as parcelas eram um valor muito alto. Entendeu? Pra pagar. Pra minha mãe pagar, pra todo mundo pagar. Não dá. É um valor alto. Por mais que tivesse tido um descontão, segundo eles, sabe? E é muito triste, Preciosa. Eu fico assim, tão indignada que acho que não tem o que fazer, sabe? Pra você remediar isso. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se como é que eles vão fazer um acordo. Mas eu falei pra minha mãe, eu não vou fazer vista grossa. E não, sabe o que é pior? A minha mãe, ela não tem voz ativa pra resolver algumas coisas, porque ela gosta de ser a boazinha da situação, entendeu? Então ela não quer que ninguém fique com raiva dela. Mas olha o prejuízo que ela tomou por ser assim, entendeu? E a gente pode ser boa, Preciosa, só que a gente não pode ser trouxa. Minha mãe, sabendo disso que ela fez, ainda recebe ela lá em casa, ainda tratou ela normal, conversou com ela normal. Eu falei, mãe, que é isso?
Não, é cortar laço com esse tipo de gente. Pra mim é gente pilantra, entendeu? E aí é engraçado que a minha mãe, ela tem muito isso também de que, ah, não, mas é família. Eu tenho uma prima que ela é bem problemática, né? E quando eu era mais nova, eu ia na casa dela, ela era aquela prima que tinha tudo, sabe? Ela era aquela prima que tinha tudo. Só que ela não deixava eu relar em nenhum brinquedo dela e ela ficava meio que me humilhando, porque ela era mais velha que eu. Ela tinha acho que uns 12, 13 e eu tinha uns 8, 9. E aí ela ficava me xingando, ela ficava. Só que baixinho. Quando a minha mãe aparecia, ou a mãe dela aparecia, ela ria e ficava, ai, titia, tal. E aí eu cresci com isso, e depois eu não via mais ela, não via ela sempre mesmo, né? E aí, depois de grande, ela ficava perguntando pra minha mãe de mim. Perguntando. E aí eu falei, mãe, pelo amor de Deus, não quero saber se ela tá perguntando de mim, o que ela tá fazendo da vida dela, o que ela quer saber comigo. Eu não quero nem papo com ela. Aí, credo, Cristal, mas ela é sua prima. É sangue do seu sangue. Gente, sangue do nosso sangue. Até pernilongo tem nosso sangue. Você já ouviu isso? Quando eu li isso, pra mim fez muito sentido. Sempre fez. Porque não é porque a pessoa tem o seu sangue ou porque a pessoa é da sua família que ela quer ver você bem. Muito pelo contrário. Quantas vezes a gente não quer fazer uma coisa que a gente sabe que vai ser boa, ou a gente começa a fazer alguma coisa que sai ali da rodinha deles, né? Por exemplo, até coisa simples. Uma atividade física, você começa a fazer. Aí a sua rodinha lá de sedentários não faz. Aí começa a te criticar, porque você é chata, você tá chata, entendeu? Tá se alimentando direito, ai, tá chata. Não, fica aqui com a gente, vamos comer um bolo, comer aquela coisa da gente aqui e tal. Não, eu não quero hoje, porque hoje eu tô, né, tal, focada, não sei o quê. Não respeita. Você não vai ter um ambiente seguro pra fazer as suas coisas andarem pra frente, porque as pessoas que te cercam não te ajudam nessa questão, tá? E eu nunca vou ficar perto de ninguém que eu sinto que me faz mal, que me deixa pra baixo, porque eu já tô cansada de me lascar por causa disso. E eu tô cansada de falar pra minha mãe, Preciosa. Eu sempre falo, mãe, não é ser ruim, mãe. Só se afasta, só não dá bola, só não bate papo, só não dá mais assunto, sabe? Mostra que tá bom, que acabou. Porque é incrível, Preciosa. Da minha família, a minha família, ela é muito grande. A família da minha mãe, assim, né, que eu digo, ela é muito grande. Eu tenho tios, primos e primas que se me vê andando na rua, não me reconhecem. Inclusive, eu tenho uma prima que ela me conheceu aqui no canal do YouTube e ela não sabia que era eu. Ela não sabia. Aí a minha mãe conversando com ela, ela ligou uma coisa com a outra e falou, não acredito, eu sigo ela. Entendeu? E ela nem sabia que era minha prima. Se eu visse ela, eu reconheço alguns, mas eles não me reconhecem, entendeu? E a minha família é muito grande, mas, infelizmente, 99%, querida, eu quero distância, nada mais que distância. E isso, pra mim, só comprova quão melhor pra mim foi manter a distância. Inclusive, quando eu saí da casa da minha mãe cedo, porque eu nunca gostei do ambiente, eu sempre via aquelas pessoas fazendo aquelas coisas erradas, porque na família da minha mãe tem muita gente pilantra. É gente pilantra mesmo, Preciosa. Quando a gente cresce, a gente se desenvolve, a gente vira gente, a gente consegue ter um pouco mais de autonomia, a gente não é só uma criança que tá ali à mercê das coisas, a gente sempre vai ter os nossos valores, né? Alguns a gente vai aprimorando com o tempo, mas eu acredito muito que a gente já nasce com a maioria dos nossos valores já, né? A gente já nasce com o nosso jeitinho próprio. E se tem uma coisa que eu construí ali, convivendo com os parentes, foi o meu caráter. Olha, você pode não me vendo, porque o que tinha de gente vendida, eu juro, eu sempre fui aquela criança quieta do fundo da sala, que ficava quietinha e observando todo mundo. Eu era assim na minha família, todo mundo falava que eu era esquisita, porque eu era muito quieta, porque eu sempre fui muito observadora, eu sempre observei muitas pessoas, e eu sentia, eu via que tava tudo errado, várias coisas, eu via a vida das pessoas atrasadas, porque ela não tinha caráter, ela não tinha honra, elas eram vendidas. E por isso também eu queria sair dali. Então, pra mim, sair dali, pra quem não sabe, eu me casei, né, Preciosa? Com 15 anos eu saí de casa porque eu entrei num relacionamento, né? Então eu saí dali e fui pra outro lugar, mas eu sempre quis sair. Eu só queria uma oportunidade e saber como. E quando eu vi que eu era adulta com 15 anos, quando eu vi que eu conseguia trabalhar, né, que eu conseguia fazer dinheiro, que eu conseguia estudar e que eu poderia sair de casa, porque eu sempre fui a irmã mais velha, a responsável, né, então eu sabia cozinhar, sabia fazer tudo, entendeu? Por isso até às vezes brigo com a Pérola e falo, Pérola, você tá num lugar privilegiado, porque na sua idade, você tá sozinha com a Mommy, sabe? Então você pode fazer muita coisa que eu não pude fazer, que eu não tinha privacidade. Eu cuidava da Pérola, cara. Minha mãe ia trabalhar de manhã e eu, como irmã mais velha, eu ficava cuidando da Pérola. A Pérola chata pra cacete quando ela era criança. Eu fiquei pensando assim comigo mesmo. Você deveria ter feito eu desistir de ser mãe, porque você era muito chata. Eu tô rindo, mas é verdade. Ela era muito chata, Preciosa, muito fresca. A caçula, né?
E eu falo pra ela, você tá num lugar privilegiado, porque eu, nossa, ela tá com 18 agora, né? E a minha mãe não deixava nem ela pegar ônibus. Com 15, 16, 17, a minha mãe não deixava. Eu, com 8 anos, tava catando latinha com a minha mãe na rua pra poder comprar o pão pra gente tomar café. Falei pra Pérola, você tá no paraíso, querida. Você está no paraíso. Mas, Preciosa, meu Deus, a gente não pode mais confiar em ninguém, sabe? E ela tá dando perdido na gente, a moça. Entendeu? Aquela mulher lá, porque eu não vou falar que ela é minha parente. Não vou falar, entendeu? Se eu ver ela na rua, não conheço. Nunca nem vi na minha vida. Se bem que a gente não anda no mesmo lugar, graças a Deus. Eu não ando onde essa lá anda, não, Preciosa, não ando. Então, se eu for, eu vou na casa da minha mãe, porque eu tô por dentro, fiz o cadastro aqui no computador pra poder ver, né, quanto que é, que tal, não sei o quê, o preço e tudo. O meu tio, ele já tem um sangue mais, né, então ele já quer resolver na pancada mesmo. E essa moça tem um irmão gêmeo, mais pilantra do que ela, entendeu? E a gente tentou conversar com ele também. E aí ele também deu perdido, falou que era ela e não sei o que lá, que fazia isso, que a ideia foi dela e não sei o que, jogou tudo pra irmã. Né? Bem legal isso. E aí a minha mãe e a família inteira que tá lá, que mora no quintal, como eu já disse, assim, Preciosa, no quintal mora a minha mãe na frente, o irmão da minha mãe atrás, que agora ele tá solteiro, né? As filhas estão grandes e tal. E na parte de trás ainda mora mais 2 pessoas, né? Que é primos da minha mãe. E na parte de cima mora a minha tia, que é casada e cuida dos netos dela, que é tudo criança, tá tudo lá. Filho adotivo e os filhos dela, que mora tudo lá. É um absurdo. É um absurdo. E aí chega essa carta de surpresa falando que se não for fechado um acordo até não sei que data, vai pegar o terreno, vai recolher, não sei como é que se fala, vai reapropriar, não sei como que se fala, entendeu? Mas é um absurdo. É um absurdo. O tanto que eu fiquei com raiva e pensativa nisso, você não tem noção, Preciosa. O tanto que eu fiquei com vontade de quebrar a cara dela e pensar, isso não vai resolver? O que eu faço? Aí eu pensei, vou na delegacia e vou fazer um BO. Eu falei, vamos fazer um BO, mãe, vamos denunciar. Aí minha mãe falou assim, mas ela tem filho. Fico muito triste, cara, com isso. Eu fico revoltada. E aí, Preciosa, falei pra minha mãe, acho que a gente vai precisar abrir um BO aí na delegacia. Não sei, eu juro, Preciosa, não sei o que fazer, sabe? E aí minha mãe falou, mas ela tá com criança pequena, não sei o que, tem que cuidar dos filhos, a gente vai lá denunciar ela, se prenderem ela. Os filhos e tal. Engraçado, né? Ninguém pensou em ninguém lá, porque a gente era criança ainda quando ela não pagava e recebia todo o valor, sabe? Ela não pensou em nada, nem em ninguém. Aí a gente tem que pensar que ela tem filho pequeno, que seria feio ela sair de lá algemada da casa dela perto dos filhos pequenos, que o filho dela, por incrível que pareça, parece ser uma pessoa maravilhosa. O filho dela deve ter uns 15, 18, por aí. E é isso. A minha mãe pode perder a casa dela. Pode ser despejada, entendeu? Porque o valor que tá ali não tem como a gente pagar, Preciosa, não tem o que fazer. E é isso. Eu tô falando isso porque... Quantas vezes as pessoas falam pra mim, às vezes no direct, assim, eu queria tanto fazer tal coisa, mas a minha família não me apoia, ninguém me apoia. Olha, minha filha, faz, tá? Se você ficar esperando a aprovação das pessoas, você nunca vai fazer nada, você não vai nem existir. E eu sei que família é muito importante, sabe? Mas a família mesmo é a que a gente constrói, Preciosa. É a que a gente escolhe. Porque a que a gente não escolhe... Vai fazer o quê, né? Vem fazer. Eu nunca escolheria ter uma pessoa pilantra sem caráter desse nível na minha família. E não é só isso o que ela faz de errado. Ela faz outras coisas também. Ela fez outras coisas de errado. Então, assim... complicado, Preciosa. Se você souber o que, assim, você acha melhor ser feito, né? Porque o que a gente vai cobrar você vai pagar. Essa dívida aqui não é nossa, essa dívida é sua. Não sei nem se ela me acompanha, mas se ela estiver assistindo esse vídeo agora, Preciosa, se eu te ver na rua, atravessa a calçada. Porque se eu te pegar no meu caminho, eu vou arrebentar sua cara, tá? Outra coisa. Paga. Se vira. Faz o que você sabe fazer de melhor, que é arrumar dinheiro, né? Dos trouxa, dos idiotas que confiam em você. Dá seus pulos, tá bom? E paga, porque a dívida não é da minha família, a dívida é sua.
E, Preciosa, se você souber alguma dica pra falar pra mim, tipo assim, ai, você tem que fazer isso ou fazer aquilo, que aí a gente tenta fazer. Porque assim, eu tenho os meus problemas já, Preciosa, as minhas coisas que eu preciso fazer no meu dia a dia, tenho que levar as crianças pra escola e tal. Eu não tenho muito tempo pra ficar correndo atrás, pra ir lá na casa da minha mãe e voltar. Aqui cada criança entra no horário e sai no horário da escola. Daqui a pouco, inclusive, eu tô indo buscar o Gael, que a Melodia tá saindo 3 horas da tarde, o Gael tá saindo o horário normal dele. E a Clarice tá saindo 1 hora da tarde, a Melodia às 3 e o Gael às 6. Então, é uma loucura. E cada um também entra num horário diferente. Então, eu não tenho como mesmo, sabe? E aí eu tô cobrando a minha mãe. Tô falando, mãe, por favor, mãe, atitude. Mãe, por favor, mãe. Mãe, não baixa a cabeça. Mãe, não fica adulando gente assim. Mãe, pelo amor de Deus, você não precisa ter o amor desse tipo de pessoa. Mãe, você não precisa conviver com esse tipo de gente. Minha mãe quer paz e quer resolver algumas coisas que a gente tem que ter guerra dentro da gente. Porque não é você ser boazinha que é coisa de Deus. É você ser justo. É certo, é errado, é errado. E acabou. Eu falo pra minha mãe, pelo amor de Deus, mãe, não faz vista grossa. Toma uma atitude, faz. Falei pra minha mãe, mãe, o que a minha mãe precisar, Preciosa, eu tô aqui, não tem essa. Só que isso não pode ficar barato, eu não vou deixar isso barato. Eu não vou deixar isso pra debaixo do tapete, eu vou resolver o que eu puder fazer, eu vou fazer. Entrar aqui no site, pesquisar se tiver advogado pra entrar no meio, eu vou me virar, Preciosa. Mas eu não vou deixar barato, porque pra mim isso foi de uma falta de caráter, de uma pilantragem tão grande. Sério, que eu não... Assim, acabou com a minha paz. Acabou, assim, com a minha paz. Sabe quando você fala, meu, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo? Alguém me belisca que eu tô sonhando? Se você tem uma família abençoada, levanta as mãos e dê glória, viu? E se você não tiver, e mesmo também se você tiver, procure se cercar de gente que presta. Procure se cercar de pessoas com os valores e princípios, pelo menos, semelhantes aos seus. Porque cada um tem os seus princípios. Sempre tem um que se sobressai. Sempre. Para uma pessoa é a fidelidade. Então, aconteça o que acontecer, ele nunca vai trair ninguém. Para outra pessoa, todo mundo tem qualidades e defeitos, né? Mas sempre tem aquele princípio ali que a pessoa não quebra por dinheiro nenhum, por merreca nenhuma, né? Porque, gente, sério, a pessoa se sujar por um valor desse é um absurdo, cara. Ela quebrou várias coisas assim, ó, por... Gente, anos, Preciosa. Eu pequena, eu lembro até de mim subir naquela escada da casa da minha mãe correndo pra ir lá dar o dinheiro pra moça, sabe? Eu lembro da minha mãe vender latinha e pegar o dinheiro pra poder ir lá e pagar isso, mano. É muita falta de vergonha na cara, mano. Eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Então, cada um tem seus princípios, sabe, Preciosa, que se sobressaem. A família que a gente nasce, a gente não escolhe, mas os nossos amigos, o nosso marido, o nosso namorado, o nosso ficante, aonde a gente vai trabalhar, com quem que a gente vai se aproximar no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, a gente escolhe. Então, escolhe bem. Escolhe bem, porque, olha, tem muita gente pilantra no mundo. Tipo assim, graças a Deus tem muita gente boa. Muita gente boa. Então, escolhe a certo, porque tem o bom e tem o ruim, pra todo lado, não importa o lugar. É isso, Preciosa, o que tá acontecendo. Eu não ia gravar vídeo nenhum, não ia postar, mas eu vou postar esse vídeo aqui pra servir de alerta pra vocês, porque eu sei que isso não é incomum. Coisas piores acontecem. Tem muita gente, por exemplo, que eu já ouvi falar isso, que compra carro no nome de parente, que compra casa no nome de parente, e depois o parente vai lá e toma. Toma o carro, toma a casa. Eu vi um menino chorando no Instagram falando que ele comprou o carro, pagou o carro, emprestou o carro pro tio dele, que foi o tio dele que tinha pegado o carro. Não sei se você chegou a ver, tinha bastante like e tal, né? Ele comprou o carro no nome do tio. Aí o tio, ele pagou o carro, fez tudo. O tio pediu o carro emprestado. E o tio não devolveu mais. E falou, não vou devolver mais. O carro é meu, tá no meu nome, entendeu? Pensa. E o moleque chorando, falando, eu trabalho com carro, tipo, eu faço Uber com esse carro, sabe? Gente, sério. Sério, é difícil. Quando eu conheço alguém e essa pessoa não confia em mim e dá sinais de que ela não confia em mim, eu não fico com raiva da pessoa. Juro pra você, juro. Eu fico pensando assim, ela tem toda a razão, tem que ser exatamente assim. Não pode confiar em ninguém. Às vezes, inclusive, lembra quando eu fui fazer o trabalho lá no Guarujá? Ele ficava, tipo, um pouco com medo, né? Porque eu tinha acesso à conta bancária dele. Eu tive acesso a várias coisinhas que ele não tava sabendo resolver, porque ele já tinha uma certa idade, né?
E eu tava com controle de tudo. E aí eu lembro que eu fiz os sites pra ele e eu tinha senha. Porque eu falei pra ele, eu tenho a senha pra te ajudar. Então, mesmo eu estando longe, eu vou conseguir ver se tem reserva, se não tem reserva, se não sei o que lá, nananã, se tiver alguma coisa, se tiver alguma mensagem, pra você não se preocupar em responder. Eu vou responder com toda a educação do mundo, os clientes, vou, enfim. E aí, tudo bem, né? E aí, teve uma hora que ele falou assim pra mim, ele, não, tá, ok. Aí, teve uma hora que ele chegou em mim e falou assim pra mim, ah, você esqueceu de perguntar pra mim os dados do pagamento, né? Porque o site tava lá, tipo Booking, né? Booking, Airbnb, que você escolhe onde você vai pra região que você vai viajar e já faz o pagamento por lá, né? Então, o dinheiro fica lá no aplicativo e eu tinha acesso. E aí, ele falou assim pra mim, você não pegou meus dados de pagamento pra o dinheiro cair na minha conta quando a pessoa alugar, né? E aí, na hora, a Pérola tava junto comigo, né? E aí eu falei assim, não, eu não peguei com você, porque eu vi aqui os seus dados da sua conta, e eu peguei e coloquei lá, já, né? Eu tinha até perguntado pra ele antes, eu falei, a sua conta é tal? Esqueci qual é a conta dele, era uma conta diferente. Aí eu falei, sua conta é tal? Aí ele falou assim, é. Aí eu peguei, fui lá e peguei e coloquei os dados lá, né? Mas depois dá pra mudar, né? E tudo mais. Meu dedo é molhado. Tá molhado? Meu dedo é Molhou o cobertor? Sim. Oh, meu Deus. E aí, eu lembro que ele pegou e falou assim pra mim, aí você não colocou, né, os meus dados. Eu falei, não, eu coloquei. Aí ele falou, ele ficou meio com a cara de desconfiada. Aí eu peguei e falei assim pra ele, olha, o senhor pode confiar em mim, tá? Mas eu vou te mostrar. Peguei o celular dele, ensinei o passo a passo, onde ele vê, onde ele muda a conta, onde põe tudo. E eu falei, e eu não tô falando isso pra você porque eu tô com raiva, ou porque, você não tá confiando em mim, né? Porque eu falei, não, peraí, vem cá que agora eu vou te provar, vou te mostrar, né? Aí eu falei, não tô falando assim pra você porque eu tô com raiva. Muito pelo contrário. Hoje em dia a gente não pode confiar de olhos fechados em ninguém. Então eu tô só te falando, te mostrando que assim, eu posso vir aqui e falar pra você, porque eu poderia falar pra ele. Pode confiar 100% em mim, porque se eu falar pra você que eu vou cuidar disso e tal, e que eu não quero nada, entendeu? E era dinheiro, tá? Era dinheiro, não era R$19, R$5, que a pessoa simplesmente estraga tudo, esquece tudo, laço de família, esquece que cresceu junto, esquece que é a casa da pessoa, esquece. Não, era dinheiro, Preciosa. E eu falei pra ele isso. E eu não consigo ficar com raiva de uma pessoa assim, porque a Pérola falou assim pra mim, nossa, ele tava desconfiado, você viu? Eu falei, Pérola, deleta. Melhor coisa se tratando dessas coisas é você realmente ser desconfiado mesmo, porque se você abre pra qualquer pessoa, confia em qualquer pessoa burramente, você se lasca em todos os sentidos da sua vida. Você precisa se garantir em alguma coisa. Você tem que ter garantia de alguma coisa por si só, não só contando com o outro. Porque eu falei pra minha mãe, mãe, precisou acontecer isso pra gente ver que não estava sendo pago. A gente já deveria saber disso antes, a gente já deveria procurar antes. Eu tive que entrar lá no site, criar senha, criar e-mail, porque ninguém tinha nada. Pra poder entrar no site e ver qual os valores, desde quando que a última que foi paga. E tipo, entendeu? A gente não pode perder o controle das nossas coisas, pessoas. A gente tem que saber ali mais ou menos como é que tá funcionando, como é que tá andando uma coisa e outra. Confiar cegamente em alguém não é justo com você. É coisa de criança. Você é adulta, sabe? Somos adultos, a gente tem que assumir o mínimo de compromisso com as coisas, entendeu? Tá ciente do que tá acontecendo ao nosso redor, com as nossas coisas, com a nossa vida, com a nossa saúde, com tudo. Imagina se eu deixo só o Ney fazer compra no mercado e eu não mando a lista pra ele. E fica tudo na responsabilidade dele. Ele vai comprar só coisa que não vai ser muito boa, porque eu encho o saco dele pra ele comprar coisa que é saudável, coisa que é boa, precisa de fruta, precisa de legume. Não vou comprar óleo, não quero, não gosto, vou comprar esse outro tal. Mesmo ele reclamando. Teve um dia que eu falei pro Ney assim, amor, vamos fazer um lanche com as crianças aqui? Era de tardezinha, eu falei, compra refrigerante. Aliás, mentira, ó. Eu falei pro Ney, compra suco e compra um suco integral, pão e queijo, pra eu fazer um lanchinho pras crianças, né? Ele foi e voltou com refrigerante, Preciosa. Eu falei, amor, por que você não comprou? Ah, é porque o refrigerante é mais barato e as crianças preferem refrigerante. Eu falei, querido, não é que as crianças preferem. É o que eles têm que tomar, vida. Eles são crianças, eles precisam se alimentar melhor. Não dá pra ficar dando refrigerante. Já tinha tido festa na outra semana, né? Eu já tinha tido festa, já beberam refrigerante. Ninguém aqui pediu refrigerante, nem as crianças. Gosta. Também quero. Mas aí vai tomar um suquinho, eles não iam reparar, né? Porque a gente tem que assumir o mínimo de responsabilidade das coisas. E eu tô, Preciosa, muito abalada com isso, porque eu tô muito preocupada, eu não dormi direito, eu fiquei o dia inteiro pensando nisso e pesquisando na internet o que eu poderia fazer, sabe?
E aí é isso, se você tiver alguma ideia, alguma coisa pra me falar, olha, a melhor coisa que você faz nesse caso é isso e aquilo, me fala, porque a gente não tem nem como provar que a gente pagou, Preciosa. É a minha palavra contra a palavra dela, entendeu? Se ela falar, não, vocês nunca me passaram nada, e aí? Como é que a gente prova que a gente pagou? Eu não sei se os outros, né, membros da família, tipo o irmão da minha mãe, né, ou a irmã que mora ali também, tem alguma outra coisa que possa comprovar. A gente não tem. Eu não tenho, a minha mãe também não tem. Eu perguntei pra minha mãe se tinha alguma coisa. Ela não tem. Não tem. E é isso. A gente tem que agora esperar e tentar resolver. Tentar fazer com que a pessoa simplesmente arque com a responsabilidade de não ter feito o pagamento desde 1900 bolinha. Entendeu? E é isso, a minha mãe tá quase perdendo a própria casa. Preciosa, um beijo, tá? Espero que você tenha tirado proveito de alguma coisa que eu falei aqui, porque a minha intenção não é sobrecarregar vocês ou vir dividir uma coisa ruim. Não, porque a gente vai resolver. Mas eu tô falando isso pra vocês tirarem a conclusão que vocês quiserem sobre isso, pra vocês simplesmente cuidarem da vida de vocês, cuidarem do que é de vocês. É muito melhor você tá assumindo responsabilidade, ter bastante coisa pra poder vigiar, do que você deixar tudo ao léu e depois vir uma dor de cabeça maior que você tem que resolver por falta de ter prestado atenção antes, entendeu? Um beijo, best. E até amanhã, se Deus quiser, com um vlogzinho bem legal, tá? De rotina, porque a vida, ela continua. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Looking for a weed time, even when it comes, it's gone. So